agora, Luan? Qual é o próximo assunto? Temos um assunto aqui agora de um menininho novinho também, que vai subir aqui agora. E por mais que tenha pouca idade também, né? Falou também o velho aqui, né? Só tem cara. Não. Como assim? Só faltou ela falar assim, rodou com o pneu murcho, né? A gente vai chamar um cara aqui que... Para de rir, Luísa. A gente vai chamar um cara aqui que, por mais que tenha pouca idade também, assim como eu, que sou bem novinho, ele já fez muita coisa na vida, já teve muitos negócios, bastante experiência. Vai contar um pouquinho para vocês como foi essa trajetória empresarial dele e o ingresso dele também na Enagic, tá bom? E a visão que ele tem com relação aos negócios que ele já passou durante essa vida curta, mas muito experiente. Por favor, Lucas. Bom dia. Nossa, foi diferente, né? Para ficar aqui na frente dá um nervosismo, mas vamos lá. Primeiro, agradecer a Deus, né, por essa oportunidade, mais uma vez. Passou tão rápido, né? Parece que foi ontem que fiquei aqui na frente para falar um pouquinho. Eu fui convidado, né, pelo Saquita e Luísa para falar um pouquinho de um assunto um pouquinho diferente, mais descontraído, menos técnico, sobre a minha trajetória profissional, né? Como vocês podem ver, tenho 27 anos apenas. E como o Luan falou, eu já tive algumas experiências, não muitos, né, porque a gente não teve muito tempo de experiência, né, em várias empresas, mas eu acho que o que eu vou compartilhar pode servir como inspiração para muitas pessoas, que até ano passado eu era mais novo, mas a gente tem gente de 12 anos, 18 anos, né, e eu acho que eu quero passar um pouquinho da minha visão, né, para inspirar essas pessoas novas também, porque é possível e não depende da idade, tá? E eu queria falar um pouquinho da minha história a partir do momento que eu decidi realmente não pedir dinheiro aos meus pais, né? E foi um momento que a gente estava passando dificuldade financeira em casa, e foi no tempo que eu tinha 17 anos. E nesse tempo, foi em 2012 mais ou menos, e eu decidi realmente, de fato, trabalhar, né, e ganhar o meu próprio dinheiro para pagar minhas contas. E foi o meu primeiro trabalho, no qual eu decidi trabalhar como garçom, né? Como qualquer adolescente, nesse tempo a gente estava fazendo cursinho para prestar vestibular. Meu foco era fazer engenharia, arquitetura, de início, só que precisava tirar um dinheiro. E nessa época eu ganhava 827 ao mês, né, que era o salário mínimo na época, e estava muito bom. E foi uma foto que encontrei, né, isso aí foi a única que encontrei com uniforme de garçom. E estava muito bom. O meu objetivo era ser engenheiro ou arquiteto. Só que o interessante... e já avisando, eu vou falar um pouquinho mais detalhado sobre a minha história e vocês vão ver o porquê no final. Vocês vão entender. Quando eu fui garçom durante um ano, eu comecei a ter outra percepção, né? Eu comecei a entender alguns pontos que eu não entendia antes de ir trabalhar com esse restaurante. Nesse restaurante, a gente via muito o capricho, né, do chefe ali, fazendo pratos minimalistas, fazendo, né, um negócio muito bonito, bem feito. E não sei se vocês sabem, quem recebe o elogio por esses pratos é o garçom, não é o chefe, né? Geralmente, nossa, a comida está muito boa, e quem recebe esse elogio é o próprio garçom, né? E era muito bom isso, aquela energia positiva, receber esse elogio. E eu comecei a gostar dessa dinâmica, gostar desse ramo da gastronomia. E em 2012, a gastronomia no Brasil ainda era fraco, não era muito valorizado como hoje. E eu compartilhava essas informações com os meus pais, né, no dia a dia. E eu cheguei e falei assim um dia para o meu pai, né? Nossa, eu acho que eu estou gostando desse ramo. E meu pai falou o seguinte: você sabia que a gastronomia aqui no Brasil não é tão valorizada? Mas pode ter certeza, como na Coreia, nos Estados Unidos, na Europa, é muito valorizado e no Brasil vai crescer. Por que você não investe nesse ramo? Aí eu decidi fazer faculdade de gastronomia. Em 2013, com 18 anos, prestei na Anhembi Morumbi, para quem não conhece, é uma das maiores faculdades aqui no Brasil, e mostrei algumas fotos, né? Foi o que eu achei no álbum, um pouquinho do primeiro semestre. São 2 anos de faculdade, e realmente, de fato, comecei a gostar desse ramo de gastronomia. Aprendi demais, só que eu precisava de mais dinheiro. 827 não sustentava, porque só a faculdade era 4.500 na época, tá? Mensal.
E eu pedi, né, comecei a buscar outros empregos e meu pai tinha uma recomendação de 2 coreanos, sul-coreanos, que vieram da Coreia. E ele falou assim, olha, eles estão inaugurando um restaurante em Moema, aqui em São Paulo, né, vamos ganhar uma experiência lá. E foi aí que eu comecei a desenvolver o meu trabalho em Moema. Foi 2 anos de trabalho e aprendi demais. Comecei como qualquer outro cozinheiro, estagiando, né, auxiliar, depois fui como chefe executivo. Em 7 meses me tornei chefe executivo num restaurante chamado Hello Black Bread, né? Era um restaurante asiático, os donos eram coreanos, um menu bastante complexo, 30, 35 pratos, incluindo também, né, esses são os pratos que eu fazia lá, eu tirei umas fotos porque eu mexia no Instagram, né, tal. E aqui era a equipe, né, qual que é o laser aqui? Aqui eram os donos e a equipe, né, e um pouquinho do meu trabalho aí de forma bem resumida. Bom, eu ganhei muita experiência, não só na cozinha como cozinheiro, mas eu comecei a desenvolver outras áreas profissionais. Eu aprendi a administrar um restaurante, né, de forma inicial, básica, aprendi a lidar com contador, a lidar com advogado, comecei a aprender muito em muitas áreas. Por que isso? Porque os donos não sabiam falar português. Então, qualquer coisa que acontecia, eu tinha que estar junto para traduzir, para ajudar. E então, isso foi durante 2 anos. Muito intenso, muito trabalho. Trabalhava desde as 7, né, esse é um ponto já, desde as 7 da manhã até as 11 da noite, direto. Abria praticamente o restaurante e fechava o restaurante praticamente, todos os dias, menos domingo. Não tinha férias. No Natal, no Ano Novo, a gente escolhia entre Natal e Ano Novo, se a gente vai pegar férias só no Natal e Ano Novo, e foi muito forte esse trabalho, foi muito duro. Depois de 2 anos, tive o direito de uma férias, né? Eu ia pegar pela primeira vez as minhas férias. E tinha direito a um salário, que era 8 mil, 9 mil reais. E a gente tinha muito projeto nesse restaurante, né? Franquias, e assim, eu tinha 19 anos, gente, 19 anos. Então, eu nem imaginava fazer outra coisa, já estava sendo iludido. Só que, conforme passou o tempo, eu comecei a ver muitos problemas financeiros no restaurante. Né? Então, o restaurante estava indo à falência, justamente porque eles não pagam impostos, foi acumulando, bola de neve. E aí, no dia que eu ia entrar de férias, eu fui demitido. Por que isso? Porque eles não tinham valor, né, de me pagar as férias e não tinha mais como me pagar o salário, que eu recebia 3 mil reais de salário. E não foi por maldade, é porque realmente o restaurante não ia para frente. Né? E aí meu mundo desabou. Né? Porque meu sonho era realmente crescer e não tinha outro pensamento. E, deixa eu ver, os pratos, beleza. Aí, nesse tempo, eu fiquei perdido. E 1 mês depois, 2 meses depois, se não me engano, a Kelly, né, vocês conhecem a Kelly, eu já estava comigo, a gente já estava junto, né, com 19 anos, e ela e a minha sogra, Alice, falou o seguinte, com todo esse know-how que você tem, essa experiência, por que a gente não abre um restaurante novo? Né, o nosso. E eu fiquei muito pensativo, será que vou conseguir? Será? Né? E não sei se vocês sabem, eu sou extremamente otimista, né? Eu estou nervoso aqui, mas eu sou muito, né, otimista, eu sou muito positivo, né? Nada me abala. E falei, vamos tentar sim, a gente investe no restaurante e vamos ver. E a gente abriu o nosso próprio restaurante. E era um prato que a gente fazia bastante no outro restaurante, e era um prato que a gente conhecia, era lamen. Não sei se todo mundo conhece, né, o que é lamen. A gente abriu um restaurante chamado Lamen Lab, né? A gente estudou durante muito tempo, e em 2018 a gente abriu esse restaurante Lamen Lab. Contrato de 1 ano, tinha 23 anos, a Kelly tinha 24. Aqui foi um pouquinho de quando a gente estava reformando, 3, 4 meses. Não tinha carência, a gente já estava pagando aluguel, o aluguel era quase 10 mil reais ao mês, né? 9.600 mais ou menos. Aqui foi quando a gente inaugurou a parte do salão, né? E foi uma experiência muito boa, muito boa. Durante 1 ano a gente cresceu muito, não só como profissional, a gente começou a ter muita visão, né, do mercado. E a gente era praticamente nós dois, né? Era só nós dois, como sócio, como chefe, e foi muita experiência. A gente estava crescendo demais, a gente fazia fila de quinta, sexta, sábado, a gente não abria domingo, domingo é dia sagrado, a gente vai para a igreja, e etc. Depois de uns 7 meses depois, mais ou menos, o proprietário chegou e falou o seguinte, a gente vai ter um reajuste no preço reajuste no valor do aluguel. Né? Eu acho que era alguma regra do sindicato, do bairro ali e tal, e ia aumentar uns 2, 3 mil reais. De 9 mil para quase 12 mil.
E eu falei, caramba, mas na região não vale 12 mil, 13 mil. Por esse valor, a gente vai num lugar muito melhor. Liberdade, a gente vai para Itaim Bibi, né? E a gente ficou muito pensativo. Será que a gente sai desse lugar depois de um ano? Né? A gente estava no 7º mês, já estava 7º mês. A gente ficou pensativo, a gente decidiu mudar. Aí que vem a Enagic, tá? Eu vou chegar lá. Aí no 7º mês a gente falou, vamos mudar, né? Vamos mudar. E durante esse tempo a gente começou a buscar outros lugares, trabalhando e buscando. Só que nesse tempo a Alice, que é a mãe da Kelly, a minha sogra, chegou e falou o seguinte: por que você não vem conhecer um projeto, né? Um projeto diferenciado, está chegando agora no Brasil? No começo eu recusei, porque o meu foco era restaurante. Eu adorava, né, o que eu fazia lá. E ela chegou e falou o seguinte, a Kelly chegou no dia seguinte e falou assim, minha mãe ficou triste com você, porque você não quis nem escutar o que ela quis passar, né? Aí eu falei, não, bom, vamos escutar. E foi nesse... aqui era o nosso lame, um pouquinho da minha equipe, né, do restaurante. A gente tinha uma parede aqui que recebia muito feedback do pessoal, né? Na entrada tinha os feedback, os post-its, né? Bom, foi aí que, no 8º mês, com 24 anos, eu conheci o Daijiro. O Daijiro está ali. A gente conheceu o Daijiro, ele fez aquela demonstração para a gente, né? Como vocês sabem, aquele impacto positivo. E eu conheci Saquita e Luísa pelos vídeos do mentor. Eu lembro até quando eu vi pela primeira vez o Saquita e Luísa, eu falei, nossa, parece famoso, né? A gente vê nos vídeos ali, aquela sensação de você ver famoso pessoalmente. Né? E foi aí que eu falei, nossa, que legal esse trabalho, mas não era o nosso objetivo, não era o nosso foco, como todo mundo tem um tempo de, né, amadurecimento. E, perfeito. A gente foi pensando, e fora isso, gente, ontem o Nelson deu uma aula sobre concorrências. Tem muitas marcas coreanas, eu sou coreano, tem muitas marcas coreanas que têm preço semelhante dos ionizadores. Tá? E eu falei, por que esse tem que ser melhor? Né? O coreano ele preza muito na tecnologia coreana. E tive que estudar a tecnologia, estudar a empresa. Então, durante 2 meses, eu falei, vou estudar. Se realmente eu for bom, né, e for realmente transparente, a verdade, porque a gente tem que... O que vende aqui é a nossa imagem, não é o produto já se vende. Então, eu tive que acreditar. Depois de 2 meses, a gente começou a desenvolver esse negócio no mês de abril, a Enagic. Aí vem a Enagic. 2019, a gente começou as demonstrações. Para quem não sabe, a gente tinha muita demonstração no escritório de sábado e terça-feira. A gente levava o nosso candidato, a pessoa fazia a demonstração na frente, e foi indo. Daí Giro fez 8, 9, 10 apresentações comigo, né, como qualquer pessoa, processo. E, olha só, isso aqui não é para desmotivar não, tá, gente? Mas a minha primeira venda saiu depois de 60 demonstrações. E tem gente que desanima com 2, 3 demonstrações. Só que eu vou falar um detalhe muito importante aqui. Você fazer 60 demonstrações durante um ano é diferente de fazer 60 demonstrações em 2 meses. É diferente, tá? A percepção na psicologia, a percepção que a gente tem quando a gente faz em 2 meses é que passou rápido. Parece que a gente fez pouca demonstração. Agora, aquela pessoa que faz 60 durante um ano, nossa, fiquei um ano, vendi uma máquina, né? 650 durante um ano. Não, mas em 2 meses e meio, a gente fazia praticamente 2 demonstrações, 3 por dia, direto. A primeira venda, o que me motivou a continuar? Todas as pessoas gostavam. Não tinha ninguém que falar que é ruim. Isso, a gente pegar pequenos detalhes para nos automotivar. Né? E a primeira venda saiu em julho. Aqui, esse aqui é o meu cliente, meu amigo. Né? Hoje ele é 3A, distribuidor um pouquinho parado, mas está aí. E foi indo na Enagic. A gente foi crescendo. Chegando até dezembro, a gente chegou, se não me engano, a 18 máquinas, né? 3A. E eu falei para a Kelly, será que a gente continua com isso? Né? Porque 18 máquinas depois de, né, tanto tempo. E a gente pensou o seguinte, se neste ano, né, até final de dezembro, não tiver um resultado interessante, a gente repensa se a gente volta para o restaurante ou não. E foi nessa que, pela primeira vez, dia 24 de dezembro, antes do Natal, a gente teve esse resultado. E eu acho que a Priscila e o Luan lembram muito bem desse dia. Né? A gente se encontrou na Enagic, quando a gente fechou pela primeira vez, em uma semana, 7 máquinas. Né? Então, essa foi uma resposta
Tenho certeza que foi de Deus, né? Mas também que a gente precisa de foco, persistência, perseverança e apresentação. Né? Aqui a gente vê muita gente desanimando com 10, 20, 30 demonstrações, mas a gente esquece que a gente está plantando semente. E que isso aqui a gente vai colher. Dessas 7, se não me engano, 4 demonstrações foi o que já tinha plantado. 3 foi da semana. Né? E a gente vai ganhando experiência. A gente tem que entender que tudo na vida, a gente tem que passar por processo. A gente ignora isso, processo. E o que eu falei para a Kelly, se a gente entrar na Enagic, pelo menos 1 ano de experiência, para a gente começar a ver resultado. Pelo menos 1 ano. Antes do que isso, não aceito. A gente tem que ver se realmente é bom durante 1 ano. Perfeito. E a gente foi crescendo, crescendo. Olha só o que aconteceu depois. Vendas de 1 semana com a equipe. Né? E outra coisa, o detalhe, a gente não chega nesse lugar sozinho, é com a equipe. O foco que o Saquita e a Heloísa falam para a gente é demonstração de produto e negócio por negócio, é justamente por isso. Sozinho a gente não teria feito isso. Venda de 1 semana, 8 máquinas, 9, 7 semanas diferentes. E isso começou a gerar frutos. Aquelas 60 demonstrações, 100 demonstrações, começou a gerar frutos. E isso acontece. Quando a gente vê lá a demonstração do produto, a gente vê, nossa, o Djalma San, né, tem uns 18 máquinas, isso é impossível. Essa é a percepção que a gente tem para quem está começando. Mas acontece quando a gente tem foco, perseverança. Né? E foi aí que a gente começou a desenvolver e a gente decidiu 100% a Enagic, futuro. Né? E mais. Tá? Não, isso, gente, isso é para realmente ver que a gente vai evoluir, a gente vai crescer e a gente vai chegar lá. Que olha só, depois de 5 meses, em outubro, a gente conseguiu chegar a 6A, segundo e terceiro ID. Depois de 5 meses. E foi aí que a gente conseguiu essa grande conquista. E foi o que, de fato, fez decidir a gente continuar nesse projeto. E o mais legal de tudo, né, para muitas pessoas, isso aqui, eu olho para essa foto, toda vez que a gente está desanimado, a gente tem aquele tempo que a gente dá uma desanimada, eu olho para isso e falo, a gente conseguiu. É mérito, né? Não só mérito, mas porque a gente tem pessoas com a mesma sinergia, mesmo pensamento. Isso aqui não é sozinho, gente. É equipe. É equipe, né? A gente sabe, quem tem uma organização, a gente sabe que isso aqui é o grupo com o mesmo pensamento, o mesmo foco. Isso que é gostoso na Enagic, né? E o mais legal de tudo, olha só, isso aqui, para quem não sabe, eu não sei se é todo ano que tem. Todo ano que tem? Uma vez por ano, eu acho. Tem um concurso aí, a gente teve um concurso em outubro. Olha essa conquista aqui. Eu nem me imaginava parar em 5º lugar, nível mundial. Né? É um concurso que cada pessoa vai competir entre os seus níveis. Né? Eu acho que 5A compete com 5A, 6A. Número de vendas, eu parei em 5º lugar. E, ao mesmo tempo... Isso não é sozinho, sempre enfatizando, em grupo. E o mais legal de tudo, Douglas e a Cíntia, que está aqui, né, o nosso downline, param em 6º lugar no mesmo campeonato. E a Cíntia, né, 32º lugar, ranqueado a nível mundial. E como vocês podem ver, o 10 Giro também. Bom, o que eu quero dizer com tudo isso? O que me fez decidir, como qualquer pessoa que é empresário, tem empresa, qual que foi a dor que eu tinha quando eu era funcionário? Depender de salário. E esse salário ele pode ser exponencial, né? Talvez aumentar um pouquinho mais, mas é muito limitado. E qual que era a minha esperança? Crescer com essa empresa. E eu fui cortado em qualquer momento. Qualquer pessoa que trabalha dependendo de outra pessoa, vocês podem ser cortados como fui cortado. Essa é a primeira dor. A segunda dor, quando você é dono de um restaurante, são toda aquela dor que a gente conhece, despesa fixa, funcionário, aluguel, né? E são 2 dores que a gente sabe que todo mundo vivencia. E o que a gente procura é o quê? Liberdade. Liberdade financeira, liberdade geográfica, ter esse contato, né, com pessoas com a mesma energia. E a gente encontra isso na Enagic. Por isso que eu falo, esse aqui é o melhor negócio do mundo. Né? Então, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. E para finalizar, tem um minutinho aqui. Esses foram os pontos que eu quero que todo mundo reflita, que é o motivo do porquê que a gente deve realmente acreditar na Enagic. Isso aqui são pontos que eu fui levantando de acordo com o tempo, com a experiência. A gente tem um marketing, como todo mundo conhece, muito inteligente. Né? A gente conhece todo o sistema e a gente não sabe tudo. Todo dia a gente aprende. Depois de 2 anos eu tive uma aula, né, com a Heloísa, Saquita,
que a gente recebe muito mais do que a gente acha que vai receber. Tem muitos cálculos, é muita coisa. A gente tem concorrência? Gente, máquina coreana tem de 10 a 30 mil reais também. Só que não é igual. E são ionizadores. Só que não é igual. Não é igual. A gente não tem concorrência. Produto exclusivo, né? Investimento. Para quem já abriu uma empresa, 17 mil, 24 mil, gente, é nada para tudo que a gente pode ganhar na Enagic. E não é sobre dinheiro, é sobre liberdade. É sobre ter estilo de vida. Tempo com a família, né, final de semana, enfim. Flexibilidade de carga horária, gente, com 19 anos, 20 anos, a partir do momento que a gente decidiu trabalhar no ramo da gastronomia, a gente perdeu vida social. Mal podia sair, né, não tinha tempo para nada. A gente tem esse tempo hoje. Despesas fixas, a gente não tem nada aqui. A única coisa que a gente tem que comprar é tomate, feijão e refrigerante. Única coisa. E a gasolina. E tá barato a gasolina agora. Tá? E renda residual, renda passiva. Nosso objetivo é chegar a 6A23. E nenhuma empresa proporciona isso para a gente. Então, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Espero que tenha deixado claro a minha história. Obrigado. Parece que ele contou uma história, uma vida de 80 anos já, né? Isso é bom, não é? A gente vai vivenciando e a gente pode aprender muito com o Lucas também, mesmo ele tendo pouca idade, né? Menos que eu. E parece, tá?